Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí. Início de ano começando no mercado da bola no Flamengo, muito agitado, né? Vitão já foi contratado, só falta o anúncio oficial do Flamengo. Vamos falar sobre atualizações sobre Caio Jorge e o goleiro Gabriel Brazão dos Santos, né? Atualizações sobre esses dois casos aí. Vamos falar também sobre os jogadores que já saíram do Flamengo, as saídas já confirmadas e as possíveis saídas que ainda pode acontecer nesse início de ano no Flamengo, né? Então, um giro total sobre o nosso Mengão aí. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário. Se alguns jogadores que já confirmaram a saída do Flamengo, você vai sentir falta, deixa nos comentários e vamos embora com mais um vídeo aí, nação. Tamo junto aí. E um feliz ano novo pra vocês aí. Em expansão. Tudo bem, Mata? Tudo bem, Felipe? Será? Feliz ano novo pra você também, Jailson. Fã de esporte também, ainda não tinha dado feliz ano novo pro fã de esporte, mas é isso. E a gente começa falando desse Flamengo. Só pra contextualizar também, Mota, se a chuva aumentar, porque isso pode acontecer, tá muito abafado aqui no Rio de Janeiro e começou a pingar. Começou com um pinguinho e agora os pingos já aumentando, muito abafado no Rio de Janeiro nesse segundo dia do ano. E a gente começa então a falar sobre esse Flamengo que teve todas as ofertas pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro recusadas. Já tinha feito aquela primeira de 30 milhões de euros, depois 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Mudou para 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, que é avaliado pelo Flamengo em 8 milhões de euros. E aí a operação daria 32 milhões de reais. Mas o Cruzeiro recusou todas elas. Segundo o UOL, a informação trouxe de que o Flamengo vai fazer uma nova oferta e que vai aumentar essa proposta para 27 milhões de euros, mais o Cebolinha aí daria nessa operação 35 milhões de euros. Mas não está fácil a vida do Flamengo em relação a essa contratação, apesar que o sonho continua, o time não vai desistir. Só que no Fala Fonte, o André Hernan trouxe mais detalhes sobre isso, porque o Cruzeiro aceitaria o Luiz Araújo. Vamos acompanhar. O Cruzeiro se disponibiliza a abrir uma negociação, abrir uma conversa com o seu amigo oficial quando tiver algo em torno de 50 milhões de euros, ou então uma composição que seja vantajosa para ele, Cruzeiro, abrir conversas e negociar o seu principal ativo ali, que é o Caio Jorge, seu principal atacante, o artilheiro do futebol nacional. Então, assim, essa composição de 30 bilhões de euros, mais o Cebolinha, compondo tudo isso, sem chance. Rechaçou uma nova investida e para ter uma conversa, 30 bilhões de euros, mais Luiz Araújo. Só que o Flamengo vai querer fazer negócio com o Luiz Araújo, então, assim, fica muito esse impasse, se puxa de lá, puxa de cá, o Cruzeiro não amolece, o Flamengo fala em paciência, mas é um negócio que deve se diluir aos poucos, e não deve acontecer. Tá aí então, Hernan, trazendo mais informações, mais detalhes sobre isso. Luiz Araújo, que é um dos homens de confiança também do técnico Felipe Luiz. E para fechar, uma outra prioridade no Flamengo é a contratação de um goleiro. E o Brazão dos Santos é o alvo. O Flamengo planeja aí fazer uma nova proposta pelo jogador. Felipe. Show de bola, Beta Barroso trazendo as informações do Flamengo e ela volta com mais informações neste dia 2 de janeiro, ao longo de toda a programação, com mais detalhes do Flamengo e de outros clubes do Rio de Janeiro. Vamos lá, Jailson, a história do Caio Jorge, que está se alongando. Acho que isso mostra algumas coisas. Primeiro, o Flamengo tem grana, bala na agulha. O Cruzeiro não aceita qualquer coisa. E para mim, tem um ponto central nessa negociação que é assim: se você quer se projetar para ser um dos grandes adversários do Flamengo, você também saber falar não, diz isso. Diz que você está almejando esse nível, essa prateleira. É aqui que eu quero disputar. Mas, claro, às vezes um bom negócio faz com que isso mude. Como é que você está vendo toda essa história? A informação do Hernando, do pedido do Luiz Araújo ao invés do Cebolinha?
Eu concordo com o que você falou. É justamente o Cruzeiro mostrando que quer chegar no patamar de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, né? O próprio Botafogo ali também figurou na prateleira de cima, conquistando Brasileiro e Libertadores, mas é não reforçar um rival. Você simplesmente vai dar um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Dá não, né? Você vai vender um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro para um rival direto almejando ali as conquistas maiores do futebol nacional. Então, eu concordo com você. E em relação ao Luiz Araújo e Cebolinha, eu consigo entender a perspectiva do Tite, do Cruzeiro, de tentar o Luiz Araújo, porque de fato é um baita jogador, só que eu também consigo entender a recusa do Flamengo, porque o Luiz Araújo é muito importante para o Felipe Luiz, seja do lado direito, seja do lado esquerdo, quando ele precisa de alguém, de algum armador, ele coloca o Luiz Araújo também, muito importante nas bolas paradas. Tá falando de um cara que alterna ali, né, como titular e reserva, mas que toda vez que entrou em campo ajudou muito o Flamengo. Então, também consigo entender do Felipe Luiz não querer se desfazer desse tipo de jogador e tentar colocar o Cebolinha ali no balaio, né, na resenha, na conversa com o Caio Jorge, porque o Cebolinha ele não estava sendo tão utilizado, foi mais utilizado agora na reta final do ano. Mas o Cruzeiro fazendo jogo duro da forma que a gente já esperava. O Hernan já tinha falado, né, a informação dos 50 milhões de euros, a composição do negócio como um todo. Então, nem chegando, por exemplo, essa nova investida de 35 milhões de euros, eu não sei, acho que o Cruzeiro vai continuar negando a investida do Flamengo até chegar próximo do patamar que ele quer. Para a gente arrematar, pensando que o Caio Jorge briga, talvez um pouco por fora, mas briga por Copa do Mundo, para ele, você acha melhor Cruzeiro ou Flamengo? Cara, então, é mais fácil ele ficar no clube que ele já conhece tudo, ele é titular absoluto. No Flamengo, eu acredito que eles, obviamente, esse valor, ele chegaria para ser titular no Flamengo, mas teria briga, teria a movimentação, as coisas automáticas que já acontecem, por exemplo, com o Matheus Pereira no Cruzeiro, ele teria que se adaptar ao Flamengo com os novos companheiros. Então, pensando na perspectiva de 6 meses para a Copa do Mundo, é mais fácil ele ficar no Cruzeiro. Vamos... Confirmadas já. Juninho, 32 milhões, um pouco mais de 32 milhões. Lembrando que o Juninho chegou no início do ano por um valor até parecido, se não me falha a memória na época. Então, o Juninho deixando o clube. O Matheus Cunha já era um acordo desde o meio do ano, que ele já ia para o Cruzeiro mesmo, então agora só selando, até porque eu acho que o contrato dele acabava. Acabava, ele não quis renovar, porque já tinha um pré-contrato com o Cruzeiro. E não estava jogando no Flamengo, sejamos bem sinceros, o Rossi é titular absoluto, já tinha tempo que ele não tinha oportunidade. O maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Verdade. O que Pablo você conhece muito bem. O Pablo é o maior zagueiro da história do futebol brasileiro. Naquela avaliação que a gente estava falando sobre quem ganha mais é melhor do que o outro, ninguém ganhou mais que o Pablo. Parabéns, Pablo. Tu ganhou... Princípio. Proteção solar dermatológica. E eu lembro muito bem, cara, eu tava nesse dia... É melhor do que o outro, ninguém ganhou mais que o Pablo. Parabéns, Pablo. Tu ganhou deitado em casa. Nunca vi isso na minha vida, cara. Nunca vi o cara ser tricampeão da Libertadores em casa deitado. Verdade. E eu lembro muito bem, cara. Eu tava nesse dia, então eu vou contar Eu falo mesmo. um caos. Não, fica à vontade, porra. Cara, no dia que o Pablo chegou no Flamengo, eu tava lá pra fazer a apresentação do Pablo. Eu juro, eu tava lá. E aí, o Pablo chegou, realmente uma baita contratação. Tinha jogado no Bordeaux e tudo mais. Pô, jogou no Corinthians. Um bom jogador, fisicamente gigantesco. Aí o Pablo chegou, perguntaram pra ele... Pô, Pablo, tuas características, daquela velha do futebol. E ele falou, eu sou muito bom fisicamente, eu nunca me machuco, eu não tenho lesão. Daí, ó. Força física é o meu ponto alto. Cara, no mesmo dia eu voltei pra Band, escrevendo já ali o meu texto, que ia pro ar no Donos da Bola, no dia seguinte. E aí o Flamengo solta um comunicado no grupo de imprensa. Pablo se machuca no treino e vai passar por exame. No mesmo dia que ele falou que ele não se lesionava. Um caos assim. Tem vários vídeos dele com as taças guanabaras deitado na cama com as... Pô, parabéns, maneiro. Mas, pô, pelo amor de Deus. Cara, eu vou lembrar pro resto da vida dessa história, cara. Ele contando isso no mesmo dia ele ter sido lesionado no treino. O médico viajou, nunca mais voltou, abandonou ele. Cara, vamos lá, vai. Artes, pode sair Flamengo. Vamos lá. Quem ainda não saiu, mas pode sair. Bom, o Cebolinha é um caso que a gente até falou aqui. No caso do Fluminense, é um pouco mais difícil. Porque acontece, ele tem que ter uma autorização, digamos assim, no Flamengo para negociar com o Fluminense, aquela questão de ser rival. No caso do Cruzeiro, é um pouco mais tranquilo, por quê? É um interesse do Flamengo levá-lo ao Cruzeiro, porque isso facilita a negociação pelo Caio Jorge. A gente vai falar sobre isso aqui quando aparecer o Caio Jorge, mas enfim, ele poderia entrar nessa negociação, o que facilitaria essa saída em relação ao Cruzeiro. O Alan, pelo que eu sei de apuração de bastidores, em relação à ida para o São Paulo, há
uma dúvida do scout dele, do staff do Alan, pela situação financeira do São Paulo recente. São Paulo vem passando por uma crise, vem passando por alguns questionamentos, tem a questão lá do camarote, que vendeu, que não vendeu, etc, etc. A gente deixa pro dono da bola São Paulo, o craque Neto vai entender melhor do que nós, mas a situação do São Paulo não é das melhores nesse momento. O Vinha está negociando com o River, ele tem interesse em sair, não vem jogando muito no Flamengo, ele chegou talvez com essa expectativa de ser um titular da equipe e não aconteceu, e agora ele tem essa possibilidade de jogar no River Plate. Enfim, é Uruguai, jogar ali no River Plate também é um país ali das proximidades. Eu acho que na América do Sul jogar entre Uruguai, Argentina e Brasil não tem muito como E o Flamengo ser tem melhor. 3 bons laterais, já tinha ele, o Ayrton Lucas e o Alexandre. Exatamente, concorrência muito alta. Muito alta. Alexandre indo para a seleção aí. Fila, tá atrás da fila. Everton Araújo tem o interesse do Grêmio, é uma negociação ainda, nada certo, mas pode ser também uma baixa aí para o Flamengo. E para finalizar, o Michael está buscando o clube, não tem espaço no Flamengo já há um tempo, então está liberado para buscar mercado. Algum deles vai fazer falta? Pra mim, o Cebolinha faz falta em qualquer time. Não liberaria então? Eu não. Nem envolveria numa O negociação Alan é para bom um Caio jogador, Jorge. cara, jogou bem no Atlético Mineiro, Só- mas não rendeu. Oi? O Alan. Ele é bom jogador, Jogou só que se muito no machucou Atlético muito Mineiro, no se Flamengo. machucou muito, Só cara. que a competição no Flamengo era diferente também. Sim, Ele se machucou muito e... É o calor do Rio, não tá acostumado. Depois da chegada do Pulgar, do De La Cruz, mesmo tendo dificuldades físicas, na minha opinião, os dois estão muito na frente do Alan. E aí, quando chega o Jorginho, ele fica muito mais na fila. E o crescimento do Everton Araújo, que esse interesse do Grêmio aí, na minha opinião, é totalmente esdrúxulo. Acho que o Flamengo não vai fazer qualquer tipo de negócio com relação ao Everton Araújo. Nem por empréstimo? Nem por empréstimo, até por, Muito tudo que jovem. até por tudo que ele fez Ele no final joga, regularmente. do campeonato. Felipe Luiz confia muito nele para ser esse terceiro homem do meio-campo ali, até ou quarto, dependendo de quem chegue, até por causa da inconstância do De La Cruz física, a gente sabe disso. E com relação ao Cebolinha, facilita muito o Cruzeiro, porque a gente não pode esquecer que o Tite é o treinador do Cruzeiro. Perfeito. E o Tite gosta muito do Cebolinha. Eu também gosto pra caramba do Cebolinha, fez um belo fim de ano pelo Flamengo. Levou ele para a seleção, né? Ele foi o melhor jogador das Américas na Copa América de 2019, para quem não lembra disso, o Brasil campeão. E o Cebolinha, para mim, é um jogadoraço. Se for pro Cruzeiro, dentro das questões do Caio Jorge, aí vai muito bem. Porque eu acho o Caio Jorge um centroavante muito interessante para a ideia do Felipe Luiz. Até por isso, vamos pedir então a próxima arte aqui, que é a arte que o Caio Jorge talvez seja o principal interesse do momento nessa situação de estar em negociação, como você bem disse. O Everton, ele pode entrar como moeda de troca. O Everton hoje tem um mercado de mais ou menos 8 milhões de euros e o Flamengo teria oferecido mais 24 para complementar, totalizando 32 milhões de euros. Por outro lado, o Cruzeiro quer começar a conversar a partir dos 50 milhões de euros, ou seja, 325 milhões de reais. A gente sabe que o faturamento do Flamengo no ano ultrapassou os 2 bilhões. Tem caixa para brincar, tem caixa, mas vale 325 milhões? Mas é bom a gente lembrar pra galera que o faturamento é bruto, é quanto ganhou. Não é isso? Líquido já é menos. Não é quanto... Espero não estar falando mais neira aqui. Mas o Flamengo faturou mais de 2 bilhões. Não é tão simples assim tirar do bolso 350. Tem 1 bilhão para gastar, eu acho. 1 bilhão para gastar. Mas o BAP falou que ele vai. De contratação. O BAP falou que vai Cara, gastar. eu acho interessantíssimo. Não nos esqueçamos dos números. Caio Jorge esteve na seleção, teve uma convocação só, mas esteve lá. 21 gols. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. É bom a gente dizer isso. Mas 350 birubiru. A gente conversava em off aqui no início, lá embaixo, a gente conversava sobre o Caio Jorge. O nível de exigência vai aumentar para ele se ele vier para o Flamengo. Eu acho que o Cruzeiro não vai liberar. Primeiro, o garoto é novo, tem um potencial absurdo. É o primeiro ano dele como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não, e não tem ninguém. Se ele for embora do Cruzeiro, vão buscar quem com 300 milhões? Ainda liberaram o Gabigol há pouco, que em tese era o reserva dele, né? É, mas com o Tite lá, só se... Com o Tite lá, o Gabriel, a primeira coisa que tem que fazer é arrumar um lugar para jogar, pô. É muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro vai pedir 50 milhões. Precisa, no caso, porque tem o Pedro. Do Caio Jorge, precisa muito. E eu o acho Pedro? que para mudar um pouquinho, eu acho que o Felipe Luiz é muito inteligente, ele está acima da média. Mudar um pouco a ideia de jogo. Ter não só o Bruno Henrique, que jogou de falso 9, ele faz a mobilidade de centroavante e faz o centroavantão também. Ele joga em duas funções. Então você muda um pouco a ideia de jogo, se torna o time mais versátil com esse jogador aí, que é um jogador de muita qualidade técnica, de transição. A gente comentava, até o Fernandão falou, será que ele fez algum gol de cabeça esse ano? Só transição pelo Cruzeiro. É, porque o Cruzeiro é um time muito reativo. Sim, a gente muito. falou isso aqui várias vezes. E para um cara como ele, um jogador muito bom tá jogador, sempre tendo que
percorrer um espaço de campo muito grande para poder fazer o gol. Às vezes, com o Flamengo, o time que joga mais perto do gol, podia fazer muito mais gols do que ele fez no Campeonato Brasileiro. Dito isso, tomara que não venha. E pode jogar junto com o Pedro, tá? Não. Fica no Cruzeiro, Cara, Caio Jorge. Não vem pra O cá, cara não. que é artilheiro da Copa do Brasil, do Brasileirão na mesma temporada, eu acho que ele joga em qualquer lugar. Bom, vamos pro break. Afinal, temos uns negocinhos aí pra passar e a gente volta. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal. Se a gente for dar uma olhada aqui nas saídas confirmadas já do Flamengo aí, né? A gente tem 5 aqui de começo. O Juninho foi vendido pelo Puma, foi o único jogador que foi vendido pelo praticamente o mesmo valor que foi comprado, né? Na época lá do Karabag, acho que na faixa de 32 milhões de reais. Ajudou muito ao Flamengo. A expectativa dele chegou no Flamengo com uma expectativa não tão alta. Isso foi a primeira contratação, se não me engano, da era Boto, para ver se ele daria certo ou não. Foi uma aposta, e uma aposta que teoricamente não deu certo, mas em muitos momentos na Libertadores ele ajudou o Flamengo, ajudou e muito durante a temporada com seus golzinhos ali, né? Seus gols ali. Matheus Cunha, acho que já tinha feito um pré-contrato com o Cruzeiro no meio do ano de 2025, então era só acabar a temporada que ele ia meter o pé pro Cruzeiro aí, sem custo mesmo. Pablo meteu o pé do Flamengo. Eu não sei se é empréstimo, se não me engano, acho que ele meteu o pé mesmo, né? Acho que o contrato dele com o Flamengo acabou. Então ali possivelmente deve estar errado. Cleiton, Wolfsburg, sem custo. Então, e o Carlinho, né? Que chegou naquela época lá do Gabigol, que o Gabigol sofreu negócio de doping, ia ficar muito tempo afastado, aí contratou ele com um salário muito baixo. Fez alguns golzinhos no Flamengo, mas não caiu na graça da torcida. E também, nível técnico, ele não tem para jogar no Flamengo. A gente ficou demonstrando isso quando ele jogou algumas partidas, né? Nível técnico, Carlinho não tem. Tentei defender ele em alguns jogos, mas não dá mesmo. Vamos embora para as possíveis saídas confirmadas, né, do Flamengo. As possíveis saídas. Se a gente dar uma olhada aqui, a situação de Cebolinha, né? O Fluminense tem interesse no Cebolinha, mas dificilmente o Flamengo vai liberar por rival, mesmo tendo mais um ano de contrato. Cruzeiro, a situação do Cruzeiro, Flamengo, Caio Jorge aí, a situação do Cebolinha é complicado, entendeu? O Cruzeiro quer a inclusão do Luiz Araújo, né? Quer a inclusão do Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo o Flamengo não libera. Sinceramente, acho que o Luiz Araújo é uma peça muito importante, entendeu? Um jogador que alterna entre titular e reserva. É um jogador que, quando entra, dá tudo de si e ajuda muito ao Flamengo, né? Alterna também entre boas e más atuações, que isso é totalmente normal, mas ele é muito importante no esquema tático do Felipe Luiz, que pode jogar ali por dentro, ali, pode jogar nas 2 pontas, então é um cara polivalente ali dentro de campo, né? O Alan, como foi mencionado no início do vídeo aí, né? Eu não sei se o Alan vai para o São Paulo, porque o São Paulo tem situação de crise, questão financeira, que não paga, então não sei se o Alan, mesmo não sendo utilizado no Flamengo, seria válido. Ah, vai para o São Paulo para jogar? Beleza, mas não recebe salário. É mais fácil ficar no Flamengo que recebe salário, né? Para a gente, torcedor, que é que ele mete o pé. Mas para o jogador, não. Vinha, eu não entendo até hoje porque o Vinha não é utilizado dentro do Flamengo. Até hoje eu não entendo. Mas tudo bem, o Everton Araújo é um bom jogador, não liberaria, mas ainda está na base do interesse. E o Michael, né, pelo alto valor, alto salário que ele recebe no Flamengo, dificilmente algum clube vai ter interesse nele. Ele recebe na casa dos 2 milhões de reais por mês. Banco, 2 milhões. Então, é complicado tentar negociar o Michel, a não ser se for para o mercado árabe. Tirando isso, dificilmente, né? E ainda tem a situação do João Vitor, né? Que não apareceu aqui. O João Vitor já deixou claro que quer sair do Flamengo, porém, até o momento, o staff do jogador não conseguiu nenhuma proposta para poder ofertar ao Flamengo, né? Então, essa notícia do João Vitor que eu tô falando, quem falou isso foi o Vene Casagrande há uns 5 dias atrás aí, né? Então é isso aí, tamo junto. O único jogador daqui que eu não liberaria seria o Cebolinha e o Vinha. Só que a concorrência do Vinha ali com o Alexander e Ayrton Lucas é complicado. Porém, entre Ayrton Lucas e Vinha, eu ficaria com o Vinha, né? Mas tudo bem. Deixa sua opinião aí, tamo junto. Deixa nos comentários aí, tamo junto. E é nóis aí, nação.